Olá, amigos, vamos a mais uma semana econômica e essa semana promete ser muito recheada de dados aqui do Brasil e também lá de fora dos Estados Unidos e da União Europeia, importantes para entender para onde a economia está seguindo. Mas antes de começar, eu queria convidar todos a se inscreverem aqui no canal e compartilharem também o conteúdo que a gente está sempre apresentando aqui, da Semana Econômica, também de entrevistas e de outros materiais de palestras que eu divulgo por aqui. Também me siga nas demais redes sociais. Eu estou, além daqui do YouTube, eu estou no Instagram, no X, no LinkedIn, em todas as redes sociais. Você pode encontrar sempre @EcioCosta, se inscrever e acompanhar o conteúdo que está sempre sendo divulgado. Também no Spotify, lá tem um podcast que você pode sempre acompanhar diariamente o conteúdo que eu compartilho. E além disso, agora chegando no final do ano, temos aí uma série de palestras que eu estou dando por todo o Brasil sobre para onde a economia brasileira está seguindo. Se você tiver interesse, entre em contato para que a gente possa ver questões de agenda, orçamento e a temática mais relevante para a sua empresa, para a sua instituição. Entre em contato. Mas vamos lá, a segunda-feira começa, como sempre, com a divulgação do Boletim Focus. E as atenções estão sempre sendo voltadas para o IPCA. Semanalmente a gente vê que o mercado financeiro tem ajustado o IPCA para cima. A inflação realmente vem se tornando cada vez mais um problema aqui no Brasil, pois ela está sendo retomada, né? Está havendo um processo de reflação e isso tem preocupado bastante, tanto é que a Selic vem subindo para acompanhar e combater esse problema da inflação. Mas além disso, também o câmbio está bem pressionado por conta das questões fiscais aqui no nosso país, que eu vou até daqui a pouco falar um pouquinho mais sobre isso na Semana Econômica. E é importante também ver o comportamento do PIB para esse ano e para os próximos que o Boletim Focus vai sempre apresentar. Na segunda-feira ainda há a divulgação da sondagem industrial pela Confederação Nacional da Indústria. E é importante para entender como está o termômetro dos empresários industriais e o seu feeling com relação à economia brasileira. Na terça-feira, teremos um dado bastante importante divulgado pelo Banco Central. É o balanço de transações correntes do Brasil com o resto do mundo. Isso é muito importante porque o Banco Central faz uma montagem de todo esse relacionamento que existe entre o Brasil e o resto do mundo, não só do balanço comercial, mas também das transações de serviços, de renda e do investimento estrangeiro direto que tanto entra aqui no Brasil como que sai. O Brasil geralmente tem um saldo deficitário em transações correntes, porque paga muitos juros para outros países do endividamento e também os royalties, lucros, que são de empresas que investiram aqui no Brasil, mas é um dos maiores receptores internacionais de investimento estrangeiro direto. Tradicionalmente, o Brasil recebe muito investimento estrangeiro direto, de multinacionais que investem aqui no Brasil, e esse é um recurso que é muito bem-vindo para a nossa economia. Então, vale a pena acompanhar esses dados para o mês de setembro, que vão ser divulgados pelo Banco Central. Na quarta-feira, aí temos uma bateria de informações, de dados importantes que vão ser divulgados. A começar pelo IGPM. Ele é muito utilizado nos contratos de aluguel e é um indicador antecedente do IPCA, porque você tem um componente aí de reajuste de preços do atacado. No mês de setembro, houve uma aceleração de 0,62% do IGPM e isso pode acontecer novamente agora no mês de outubro, nessa sua primeira leitura. É importante acompanhar. Ainda na quarta-feira, teremos dado importante divulgado pelo Banco Central, do resultado primário do governo central. E isso mostra se vai haver déficit ou superávit por parte do governo central. E nos últimos 2 anos a gente tem visto uma série de déficits recorrentes apresentados pelo Banco Central. Há também a divulgação do CAGED, ou seja, do saldo de empregos formais aqui da economia brasileira para o mês de setembro. No mês de agosto, houve uma geração positiva, um saldo líquido positivo de 232 mil vagas. Então é importante acompanhar esse resultado. E lá fora, nos Estados Unidos, para fechar a quarta-feira, na realidade nos Estados Unidos e na zona do euro, será divulgado o PIB do terceiro trimestre das duas economias. Lá nos Estados Unidos a expectativa
é de um crescimento anualizado de 3%, mantendo o mesmo ritmo do segundo trimestre. Lá na zona do euro, aí já há uma expectativa diferente, de que a economia tenha crescido mais do que no segundo trimestre. No segundo trimestre cresceu 0,6%, e a expectativa agora é que o crescimento tenha subido para 0,8%, que é um dado bastante positivo para uma economia que vem aos trancos e barrancos com um crescimento bastante fraco. Na quinta-feira, teremos aí sim um dado consolidado do governo em relação ao seu balanço fiscal e o déficit ou superávit, provavelmente déficit para o mês de setembro. Provável déficit porque isso vem acontecendo de forma recorrente nos últimos 2 anos. E aí vai ser divulgado também a relação dívida-PIB. Como estamos tendo déficits recorrentes, isso tem pressionado muito o câmbio, tem pressionado muito o Comitê de Política Monetária para manter a Selic no patamar elevado e a relação dívida-PIB tem subido consideravelmente. Para se ter uma ideia, no mês de agosto o déficit foi de 21,4 bilhões de reais e a relação dívida-PIB subiu para 78,6%, chegando muito próximo dos 80%. Ainda na quinta-feira teremos a divulgação da PNAD contínua pelo IBGE e a taxa de desemprego para o mês de setembro. A taxa de desemprego está no patamar hoje bastante baixo para os padrões brasileiros, de 6,6% na última leitura do trimestre que encerrou em agosto. E a expectativa é para ver se isso vai se manter ou se há uma queda, já que o segundo semestre é sempre bastante aquecido aqui na economia brasileira. Na sexta-feira, para encerrar a semana, teremos dados importantes também sendo divulgados. A pesquisa industrial mensal do mês de setembro vai ser divulgada pelo IBGE, com expectativas importantes de que o comportamento da indústria tenha se intensificado, já que no segundo semestre a gente tem sempre uma atividade mais aquecida em relação ao primeiro semestre. Mas no mês de agosto, o crescimento foi tímido, de 0,1%. No acumulado de 12 meses está em 2,2%, bem abaixo da previsão de PIB do Brasil de crescimento de 3%. A taxa de desemprego dos Estados Unidos também vai ser outro dado importante, divulgado na sexta-feira para o mês de outubro. E lá a taxa de desemprego está em 4,1%. A expectativa do mercado é que se mantenha nesse atual patamar de 4,1%. Qualquer divergência em relação a essa expectativa pode fazer com que os mercados se tornem mais otimistas ou pessimistas com relação à queda, à redução da taxa de juros da economia americana. E também teremos, junto com a divulgação da taxa de desemprego, o payroll do mês de outubro. Esse dado é bastante importante porque ele mostra a geração de empregos que são urbanos da economia americana. A expectativa é que haja uma geração de 111 mil empregos líquidos, um dado um pouco menor do que o que aconteceu em setembro, quando houve uma geração líquida de 254 mil vagas. E no campo político, durante toda a semana, a repercussão dos resultados do segundo turno das eleições municipais aqui no Brasil, com o resultado principalmente lá de São Paulo. A gente vai acompanhar como o prefeito eleito vai definir aí a sua estratégia de governo e como o cenário político vai ser montado com as novas forças de esquerda e direita após esses resultados por todo o Brasil. Então é isso. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e recomendar para os seus amigos esse vídeo e para que eles possam acompanhar sempre a Semana Econômica. Então é isso. Um abraço a todos e até a semana que vem.